Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nós que andávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado, recebemos a sua misericórdia, o seu amor. Nós que merecemos receber todo o castigo do pecado, o Senhor Jesus se encarregou por nós e derramou seu sangue para nos lavar eternamente, para que não recebêssemos o julgamento e o castigo novamente. Sem nenhum valor a ser pago por nós, fomos considerados seus filhos. Através da imensa glória do Senhor, nós agora, que fomos salvos, remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus, para louvarmos a grande glória, a graça do Senhor Deus, para aprendermos a sua palavra. Senhor, nós agradecemos por ter permitido essa santa comunhão, para estarmos dentro da comunhão. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que através da mão de misericórdia o Senhor possa sustentar a cada um, que através do seu amor e da sua palavra possa preencher cada momento mais. Que o restante das nossas vidas possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha, e assim possamos ser conduzidos. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, para guardarem a fé, para pregarem o Evangelho, que o Senhor Deus possa operar por eles, para que possam testificar o seu Evangelho com mais confiança, para que o trabalho do Senhor Deus, a sua obra, possa se manifestar. Nós oramos e pedimos para que todos aqueles que pregam a palavra, os seus missionários e pastores, permita a sabedoria, o amor e possam estar cheios do Espírito Santo, para que assim possam testificar o Evangelho com ousadia. Que a cada momento nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, a sua palavra que deseja ser manifesta para nós, a sua santa vontade que nós possamos aprender e compreender. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양 이제 찬송해 주시겠습니다.
Então, muito obrigado, agradeço ao coral. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 9 ao 14. João capítulo 15, a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Até aqui. Então, durante a semana passada, eu fui ao Japão para realizar o retiro de inverno. No Japão, nós temos 12 igrejas. Nós temos pastores e evangelistas, num total de 15, com aqueles que são nativos também. Então, o Japão é um lugar onde eu já há muito tempo frequentava para pregar o evangelho, para estar em comunhão. Então, primeiramente, havia um ancião, realmente aqui na Coreia, que estava como doutor para dar aula no Japão. E ele começou a evangelizar para os seus estudantes. E eu participava disto. Então, quando ele pregava para algumas pessoas, outras pessoas iam para a Coreia. E já que alguns eram estudantes, também não tinha uma estabilidade na vida. Então, dificilmente fomos pregando de pouco a pouco. E assim os japoneses foram recebendo a salvação. E assim criamos a comunhão. Agora a comunhão está de forma efetiva. As 12 igrejas não conseguem se reunir. Então as igrejas são separadas, geralmente bem distantes, mas muitos se reuniram. E também realizamos o retiro dos pastores. E agora nossos irmãos e irmãs receberam a salvação. Obedecendo a palavra de Deus, amando, estando em comunhão, para pregar o Evangelho no Japão. Todos eles têm um fervor imenso. E eu consigo sentir que isso está aumentando. Então, o Japão é um lugar muito difícil para se pregar o Evangelho. Quando nós falamos que somos cristãos, eles pensam que é a igreja da unificação, por isso eles não têm uma boa visão da igreja. E é por isso que sempre quando nós realizamos nossos anúncios, nós dizemos, nós não temos nenhuma relação com a igreja da unificação. Então, porque a igreja da unificação causou muito caos no Japão. E também os japoneses. O engraçado é que cada um deles constrói alguma coisa ao lado da casa deles e ficam orando para aquilo. Então eles oram como se fosse para um ídolo, pedindo a boa sorte. Então eles não creem em nada, mas eles chamam isso de Kami-sama. Kami-sama, Kami representa Deus,
Sama representa Senhor, então Senhor Deus. Então eu não sei se é um demônio, um espírito, mas isso também é Kami-sama. E também chamam o nosso Deus de Kami-sama. É por isso que no Japão eu pensei, precisamos criar um outro nome, um substantivo próprio para Deus, que é Deus Criador. Porque eles creem em Deus do destino, pensando que quando estão andando no meio do caminho e tropeçam e se machucam, e se levantam e pensam: ah, muito obrigado, porque se eu não tivesse tropeçado aqui, eu teria andado e teria sido atropelado pelo carro logo ali na frente. Então, os japoneses, eles creem muito nesse destino. Eles pensam que se acontece um terremoto e eles morrem, também foi o destino. É muito difícil pregarmos para eles. Durante muito tempo, em Kyoto, eu havia ido com um dos irmãos que é doutor, e eu participei de uma das igrejas japonesas onde tinha um pastor coreano, e eles nos receberam e disseram. E ele disse que ele pensa que o Japão é o lugar mais difícil para pregar o evangelho. Ele disse que era muito difícil, e é a verdade. Então, desde antigamente, havíamos realmente pessoas extraordinárias como Uchimura Ganjo que receberam a salvação e pregaram o evangelho. Mas eu acho que não conseguiram dar essa continuidade ao evangelismo. E é por isso. Dizem que no Japão tem por volta de 130 milhões de habitantes. É um país muito grande, o dobro do nosso país. Então, mas o número de pessoas que receberam a salvação é muito pequeno. Eu chego a questionar, será que existem pessoas que receberam a salvação fora da nossa igreja? É muito difícil, nós sabemos disso. E eu digo aos japoneses, o evangelho que começou em Jerusalém, quando for pregado até os confins da terra, assim chegará ao fim. Por toda Jerusalém, Judéia e Samaria. O evangelho ser pregado até os confins da terra, como em Mateus capítulo 14, para que esse evangelho possa ser pregado por todas as nações, e assim chegará ao fim. Assim como o Senhor Jesus já disse, o evangelho sendo pregado em Jerusalém, para Roma, indo para a Europa, para os Estados Unidos, e chegou tardiamente na Coreia do Sul. E o Japão é um país ilha que está realmente no mais extremo leste do mundo. Então, nós podemos ver que a nossa igreja está sendo a evangelização acontece fortemente na Coreia do Sul. Mas olhando para o Japão, o evangelho chegou tarde. E além de chegar tarde, o evangelismo é difícil por lá. Então, quando o evangelho do Senhor Deus acontecer fortemente no Japão, em uma certa forma, eu acredito que a obra do Senhor ia terminar, porque eles estão nos confins da terra. Então, se nós pensarmos em terra firme, a Coreia do Sul é o fim de todo o mundo, para o leste, e como ilha é o Japão. Então, nós precisamos esforçadamente pregar o evangelho, e nós sabemos que o tempo que nós temos é curto. Então, vamos nos esforçar o máximo para pregar o evangelho, e cada um tem a determinação para se esforçar mais ainda. Eu peço para que vocês possam orar pelo evangelismo, a missão no Japão. Seja na Índia, seja na China, na Rússia, seja na América do Sul. Em muitos lugares difíceis o evangelho está sendo pregado. E o evangelho está acontecendo fortemente. Então, mas o Japão, sendo um país dito desenvolvido, não sei porquê, mas eles demonstram uma reação de rejeição ao evangelho. Então, mas eu creio que o Senhor Deus há de trabalhar através dos nossos irmãos e irmãs. Agora, eu não quero ir para longe,
porque é muito difícil estar em um avião. Então, vocês já ficaram muito tempo no avião? Então, quando eu vou para Washington, New York, Nova York, não é? Você tem que pegar o avião e ficar 14 horas. É muito difícil. Eu, quando era jovem, eu fui bastante. Mas agora eu já não sou tão jovem assim. E é por isso. Então, os nossos pastores jovens, ainda que tenham energia, conseguem ir por lá. E eu peço para que eles vão. Então, mas o Japão é 2 horas, então dá para ir. Então, se possível, eu quero ir pelo menos 2 vezes ao ano para pregar no Japão. Então, de qualquer forma, é a nossa responsabilidade evangelizarmos o Japão. Então, nós compreendemos o Evangelho está sendo pregado fortemente. Eu creio que o Senhor Deus permitiu o Japão para que nós possamos pregar por lá. Então, eu peço para que todos vocês possam se esforçar para pregar o Evangelho no Japão. Então, primeiro foi essa notícia sobre o Japão. E agora o número de pessoas que receberam a salvação está aumentando. E em maio, todas as igrejas do país se reúnem. E eles realizam o retiro de primavera / verão. Então eles se reúnem nos lugares. É um lugar onde eles pegam emprestado um grande estádio, onde era ex-estádio realmente olímpico, e nós estamos evangelizando por lá. Então, essas foram as notícias do Japão. Então, todo domingo, nós estamos continuamente aprendendo sobre a vida no Senhor. Então, hoje é o 12ª ou 13ª vez. Então, se nós olharmos em João capítulo 15, versículo 3 e 4, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós. Então, o Senhor Jesus disse uma palavra muito especial, porque é a palavra que ele nos disse que é a palavra do Evangelho da graça de Deus. E como nós ouvimos essa palavra em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, nós recebemos a verdade, obedecemos à verdade. Nossas almas foram purificadas com o obedecer da verdade. É por isso que o Senhor já disse, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado está em mim, e eu em vós. Após termos recebido a salvação, a vida de fé, simplesmente dizendo, é a vida de permanecer no Senhor. Em João capítulo 14, versículo 20, o Senhor disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Então nós, após recebermos a salvação, estamos no Senhor. E o Senhor está no Senhor Deus, e Ele está em nós e nós no Senhor. Falando de outra maneira, nós podemos dizer que é a palavra aliança que é feita. É a unificação, é tornando um só. E é por isso que nós todos que recebemos a salvação, recebemos o perdão dos pecados, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. E agora o Senhor está conosco. Se nós olharmos na palavra de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz, realmente porás seu nome Jesus. Disse para o marido de Maria, José. O nome Jesus significa Salvador. Então, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. É por isso que chamou de Jesus, the Savior. Então, Jesus é o Senhor da salvação. E o chamará Emmanuel. Então, Emmanuel significa Deus conosco. Então, quer dizer que Deus, tendo salvo, o seu objetivo é para estar conosco. E, em conclusão, o Senhor deseja nos salvar e estar conosco no reino dos céus. Por isso que fomos salvos. Então, é tão incrível nós termos recebido a salvação. Eu não sei se vocês conseguem ver esta realidade. Então, porque nós, pecadores que merecíamos ir para o inferno,
Mas não recebemos somente o perdão dos pecados, mas agora iremos entrar no reino do Senhor Deus. E Deus é o nosso Pai. E em Mateus capítulo 6, após termos recebido a salvação, o nosso Senhor Jesus nos ensinou a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Our Father in heaven. Pai nosso que estás nos céus. Então pensem bem. Os céus, incluindo o universo, em todas as coisas acima, o Senhor Deus habita ali. Quer dizer que o Senhor está realmente acima dos céus. Quer dizer que o Senhor que governa todo o universo é o nosso Pai. Agora, realmente quando eu oro, meu Pai, nosso Pai, realmente nós podemos chamar Deus de Pai, é algo incrível. E é por isso que se nós somos filhos, somos herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo, como em Romanos capítulo 8. Então, se nós somos filhos do Senhor Deus, então nós somos herdeiros do Senhor Deus. Então, agora nós recebemos o reino dos céus como herança eterna para nós. Então nós iremos receber a glória junto com o Senhor. Não iremos entrar somente no reino dos céus, mas receber a glória com Ele. Então vocês não conseguem perceber bem esta realidade, não é? Mas nós que recebemos a salvação, nós temos essa promessa incrível. Nós recebemos a salvação, nos tornamos em filhos do Senhor Deus, e agora recebemos o reino dos céus como herança. Nós recebemos essa dignidade para podermos entrar na glória de Deus. Após termos recebido a salvação, a nossa vida neste mundo é uma vida junto do Senhor. É uma vida de servir ao Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu, pecador que vivia pecando, merecia ir para o inferno, agora já acabou. Então agora, realmente o Senhor, Ele morreu por mim. Como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Que se um morreu, logo todos morreram. Então quer dizer que um foi julgado, logo realmente o Senhor foi julgado por nós, Ele morreu por nós. O Senhor não tem pecado, não tem razão de morrer, mas Ele morreu. A morte do Senhor é a minha morte. O Senhor foi açoitado, passou por toda a vergonha, derramou todo o sangue para salvar um pecador como eu. Ele fez esta obra. E é por isso que através da morte do Senhor Jesus, toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber acabou. A morte de Cristo é a minha morte. Eu agora estou crucificado com Cristo. Então, quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado com Ele. Um pecador que merecia morrer agora morreu com Cristo. Agora já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora recebeu o perdão dos pecados, recebeu a salvação, recebeu a vida eterna. Tudo isso significa no mesmo momento que Deus está em mim. Que o Senhor está em mim. Mesmo que eu não saiba, Ele está em mim. E eu preciso saber disso. Então agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que eu no Senhor e o Senhor em mim. Nós estamos unidos. Percebem quando você pega o ferro na siderúrgica, você vê que ele está todo vermelho, não é? Chamamos isso de fogo ou de ferro? Então, o ferro todo vermelho, isso é fogo ou ferro? É fogo de ferro? Então, o fogo entrou no ferro, o ferro entrou no fogo. Então, se tornaram um só. Então, é ferro, mas se você encosta, ele queima tudo. Então, eu não sei se esse exemplo foi certo, mas eu estar no Senhor, o Senhor em mim. Então, nós estamos unidos. Quer dizer que com o nosso próprio pensamento é difícil compreendermos, mas esta é a verdade. Nós precisamos crer nisso. Então, as coisas que nós não conseguimos entender pelo nosso pensamento, precisamos crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade,
É fato. Após termos recebido a salvação, agora o Senhor está em mim. Agora nós estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. Então agora o Senhor disse que estará em nós. Então está em mim. Isso significa que agora eu preciso crer que o Senhor está dentro de mim. O Senhor já apagou nossos pecados, já pagou pelo salário dos pecados. Uma pessoa que vai para o inferno não vai para o inferno por conta dos pecados que ele cometeu, mas é por conta do pecado de ele não ter compreendido, o pecado de não ter crido. É por isso que João capítulo 3, versículo 36, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, mas aquele que não crê não vê a vida, mas a ira do Senhor está sobre ele. Então quem crê realmente recebeu a vida eterna. Então, mas quem não crê não pode ver a vida eterna. O juízo, a ira do Senhor paira sobre ele. Então você receber a salvação é muito simples, é você crer ou não crer. Após crer, o que acontece? Então será que assim acaba? Então agora eu me tornei filho do Senhor Deus, recebi a salvação, agora o objetivo da minha vida está muito certeiro. Então quer dizer que agora o Senhor está comigo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu, pecador, o Senhor morreu por mim. Agora Cristo está em mim. O Senhor Cristo é o Senhor da minha vida, do meu coração. Será que o Senhor está parado? O Senhor agora é o dono da minha vida. Se nós olharmos 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele disse: agora nós temos o Senhor como dono da nossa vida. Então agora ele é o dono da minha vida. Então agora o Senhor vive em mim. Então como é que eu devo viver? Como é a vivência de junto do Senhor? Está na Bíblia? Conforme a palavra da Bíblia, significa que eu vivo para o Senhor. Após receber a salvação, junto do Espírito Santo, agora pela graça da palavra do Senhor, eu recebo todo o agradecimento, a alegria para compreender a palavra de Deus. Agora tenho o coração de obedecer a palavra de Deus, o coração de obedecer e viver conforme a sua palavra. É por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 13, então Deus é o que opera no meio de nós. Então Deus opera em nós através do seu bom grado e Ele realiza os nossos desejos. Então quem está dentro de nós é Deus. Então Deus ou Jesus é a mesma coisa. Então conforme a vontade que o Senhor Deus Ele se agrada, eu preciso fazer essa vontade de Deus. Ele nos dá essa esperança de fazer a sua vontade. Não é de forma forçada, mas fazer a vontade de Deus é o objetivo das nossas vidas. Esse é o desejo fervoroso que nós temos. O Senhor, Ele opera em nós através dos nossos desejos. É por isso que nós, quando compreendemos a palavra de Deus, vivemos obedecendo a palavra de Deus, o Senhor nos permite a força de vivermos conforme a sua vontade. Esta é a vida de fé. Todas as religiões deste mundo, cada um pensam que eles precisam fazer alguma coisa, ter uma cerimônia, memorizar alguma coisa. No budismo, na realidade, você não tem nada no que você crê. No budismo, você não tem um receptor da sua fé. Eles criam o Buda somente para orar e rezar ali na frente. Quem disse para fazer isso? Quem formou o budismo não disse para criar um Buda, não disse para orar, não disse para fazer uma coisa dessas. Mas o budismo, na realidade, o princípio, a sua origem, não tem a base de nada. Eles criaram todas as coisas. Então, assim como o povo de Israel construíram o bezerro de ouro no deserto para poderem orar. Então, a pessoa vai e cria de qualquer jeito. Assim como os japoneses, eles criam seus pequenos ídolos e servem. E ali nós podemos ver, não existem templos também para o budismo, mas eles criaram esses templos. Os muçulmanos também.
um homem chamado Mohammed. Cedo, seus pais faleceram e ele cresceu realmente nas mãos do seu tio, aprendendo a fazer comércio. E ele se casou com uma viúva rica, que era divorciada. E um dia, quando ele estava realmente na caverna, orando, ele disse que recebeu o chamado de Allah. Então, realmente é uma bagunça, não é? Mas ele se diz o profeta de Allah. Então, eu não posso dizer outras coisas, mas o Corão, algumas coisas do Antigo Testamento eles pegaram, e outras coisas ele criou essa composição, e assim ele criou essa Bíblia chamada o Alcorão. Então criou o Deus Allah, que nem existe. Se pensarmos, é uma bagunça, não é? É algo inaceitável. Mas todas as religiões do mundo, eles são realmente formados desse jeito, forjados pelo homem. Então o Senhor Deus já nos permitiu a palavra para podermos crer. O Senhor Deus, através de toda a criação, ele demonstra que o Criador existe. Através da sua palavra, através da graça, do seu amor, nos faz compreender através da palavra, para que possamos receber a salvação ao crermos. Precisamos ter o coração de buscarmos o Senhor. Mas o diabo, ele ensina coisas realmente erradas, fazendo com que todos vão para o inferno. Então, mas nós sabemos o Senhor Deus que está vivo. Nós compreendemos essa graça, recebemos a salvação. Agora vivemos numa imensa bênção do Senhor Deus. Então, nós estamos vivendo realmente no auge do cristianismo, onde nós temos inúmeras denominações, vários pastores, várias igrejas. Mas, se nós olharmos em Lucas, capítulo 13, todo aquele que busca entrar no reino dos céus. Então, mas são poucos os que entram por ela. Muitas pessoas realmente dizem que creem para entrar no reino de Deus, mas são pouco o número que entra no reino dos céus. É por isso que realmente esforçai para entrar e passar pela porta estreita. Estreito é o caminho, e estreita é a porta, é apertado o caminho que leva para a vida, mas são poucos os que entram por ela. Então, toda a minha vida, enquanto eu estive pregando, as coisas que eu sinto é que, realmente, dentre os cristãos, se dentre 1000 nós tivermos um, isso é um alívio. Então, isso não é algo que eu estou inventando, realmente de forma exagerada. Então, mas o número de pessoas que receberam a salvação é muito pouco. Tem muitos que oram e pedem para entrar, mas nós não sabemos realmente quantas pessoas existem assim. É por isso que em Lucas capítulo 12 ele já disse para realmente, ó pequena nação, não tenhas medo. Porque o Senhor Deus, ele se agrada em dar esse reino para vós. Então o Senhor Deus, ele dá essa nação para esse país que é pequeno, para essa pequena nação. Então nós estamos ali dentro com uma imensa graça do Senhor Deus. Então não ser como nós, se nós começarmos a criticar, dizer que estão errados, mas realmente já ouviram para ver se algo está errado? Então quer dizer que o Senhor, ele permitiu o Senhor Jesus para este mundo, e as pessoas do mundo mataram o Senhor Jesus porque diziam que era herege. Assim como Saulo foi para perseguir todos os cristãos do Senhor Jesus, dizendo que eles são hereges. Todos que creem em Jesus, hereges. Então por quê? Aquele que foi escolhido por Deus foi rejeitado. Então, em todo o cristianismo, ou todos os países do mundo, não importa qual seja a denominação religiosa, venha nos dizer outras coisas, não precisamos nem piscar os nossos olhos, porque realmente no fim nós iremos descobrir quem é falso. Então, nós sabemos que estamos dentro da comunhão dentro da igreja, e isso é uma grande bênção do Senhor Deus. E é por isso que agora, ter recebido a salvação, agora o Senhor está em mim.
Agora o Senhor se tornou o dono da minha vida. E é por isso que a vida de permanecer no Senhor, a vida no Senhor é o tema que eu estou pregando continuamente. Então existe algo que os cristãos precisam fazer. Porque fora realmente dessa promessa do Senhor Deus, fora desses cristãos. Então hoje, conforme a palavra que nós lemos, então realmente quando é chegado o devido tempo, eu irei tentar pregar de pouco a pouco. Mas se nós olhamos em João capítulo 15, versículo 9, então ele disse: assim como o Pai me amou, eu vos amei, logo permaneceis no meu amor. Então assim como o Pai me amou, então o nosso Pai, realmente como que Ele amou tanto o Senhor Jesus Cristo. Então em João capítulo 3, o Senhor Jesus foi batizado através do João Batista e abriu-se a porta dos céus, uma janela dos céus, e ouviu-se a voz, me dizer: este é meu filho amado a quem me comprazo. Então como Deus ele ama o seu filho unigênito. E assim como o Pai me amou, eu amo a vós outros. Então pensem bem nessa palavra de forma realmente silenciosa. Então o Senhor, realmente ele diz que é o seu filho unigênito, não significa que ele deu a luz a ele. Porque o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, todos são um só. Então, com o nosso próprio conhecimento é impossível entendermos uma coisa dessas. Então, o Senhor Deus, que é Pai, o Filho, o Espírito Santo, então é um só para essa tríade. Então, claro que se eu for explicar para todas essas coisas, então eles são um só, mas como eles estão ligados, podem dar uma grande força, não é? Podem cooperar um com o outro. Se nós formos para outros lugares, existem calor, realmente no frio, por exemplo. E nós acendemos uma lâmpada. A lâmpada ela fornece a luz. É um só energia, mas as formas que se manifestam, a energia se manifesta de formas diferentes. Então, em casa nós chamamos de pai, tem outras pessoas que chamam de querida. Eu, quando venho para a igreja, tem pessoas que me chamam de pastor. Então, mas eu quero conversar naturalmente, hein? Então isso é difícil explicarmos tudo completamente, mas de qualquer forma, então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós podemos ver como o Senhor ele nos amou mais ainda. Então assim como o Senhor nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Porque o Senhor ele deu o seu Filho unigênito por nós. E é por isso que o Senhor Jesus, através daquele amor, ele nos amou. Então é um amor que está conectado com o Senhor Deus. E também o Senhor ele amou o mundo de tal maneira. Então isso significa que o Senhor ele morreu por nós e nos deu esse dever de vivermos testificando esse seu Filho. Então agora nós recebemos esse amor do Senhor Deus. Então quer dizer que o Senhor diz para nós permanecermos no seu nome. Então hoje a palavra que eu quero vos pregar é a palavra de permanecermos no Senhor. Então nós precisamos permanecer no amor de Deus. Então, agora vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora está em mim e eu estarei em vós. Então por que ele diz para nós permanecermos nele? Então para um bebê pequeno, a mãe, ela diz, por exemplo, deu à luz, tem a mãe, o pai, e dizem para a criança, você não pode sair de casa, e a criança diz o quê? Sim, é isso? Não. Vocês não sabem? Então não diz nada disso, porque a criança não tem força para sair de casa. Então, é por isso que não é necessário essas palavras, mas por que o Senhor ele disse para estar em mim e eu em vós? Por que ele disse sobre essa palavra? Porque
a carne pode partir do Senhor. Receber a salvação, você recebeu a salvação, o Espírito Santo está em ti, mas a carne ainda não se sujeita ao Espírito Santo. É por isso que em Gálatas capítulo 5, a carne faz inimizade contra o Espírito, vai against, ir contra. Então, após receber a salvação, eu posso me tornar em dupla personalidade. Ainda tenho a personalidade que não mudou e eu tenho o Espírito Santo que está dentro de mim. O Espírito Santo, ele se agrada no Senhor, quer viver conforme o Senhor e odeia as coisas da carne. É por isso que a carne e o Espírito lutam um contra o outro. Então, a carne vai contra o Espírito Santo e o Espírito Santo vai contra a carne. E eles se opõem. Então, um cachorro preto e um cachorro branco estão brigando. Então, antigamente, um diácono nosso, ele me deu um livro. Era um livro que tinha um conteúdo muito divertido. Então, um homem indo para os Estados Unidos. Ele tinha 2 cachorros, é uma história. Então, ele criou 2 cachorros nos Estados Unidos. E na história daquele livro dizem que os cachorros eram muito inteligentes. E ele ficou pensando, o que eu vou fazer com os cachorros? E ele pensou, nossa, é uma chance de ganhar dinheiro. Então ele pegou os 2 cachorros, porque cresceram, o preto e o branco, e ele queria botar os 2 para brigar. Então começou a botar um ao outro para odiarem um ao outro, para brigarem. E então ele chamava as pessoas para criar uma luta de apostas. Um dia o branco vencia, outro dia o preto vencia. Então, tem coisas assim, não é? Na Filipinas, acontecem briga de galo. Então, as pessoas apostam e os galos brigam um contra o outro. Então, eles colocam uma faca, uma arma aqui e quando arranha, corta, o outro morre e fica parado. Tem briga de boi também, não é? Tem briga de cachorro também. Então, realmente uma pessoa foi e perguntou, ai, quem é que eu vou apostar? Seja no branco ou seja no preto, porque um dia o branco vencia, outro dia o preto vencia. Ninguém sabia quem é que ia vencer, mas o dono sabe quem vai vencer. Porque ele não deu comida. Ele deu muita comida. Então, o que comeu bem vai vencer. O outro que está esfomeado não consegue vencer. Então, eu não sei se esse é um bom exemplo. Mas o nosso homem interior precisa se alimentar da palavra, crescer, viver conforme a palavra. E assim, eu faço as atividades, exercícios, eu me torno forte da mesma maneira quando eu obedeço a palavra, me esforço, estou na comunhão, a minha fé pode crescer, o meu homem interior pode ser fortalecido. Então assim eu posso vencer contra a carne. Então, vencer contra a carne que pensa fazer coisas más, coisas ruins. Esse espírito domina a carne. Então, com o espírito eu preciso matar as obras da carne. Mas, espiritualmente, se eu não oro, não aprendo a palavra, mesmo que eu tenha recebido a salvação, não estou em comunhão. Então, você vai ter o quê? Uma desnutrição espiritual e ficar todo fraco. Aí a carne vai ser muito forte. E então você é levado para o mundo, até uma pessoa que recebeu a salvação, porque a carne é mais forte. Não consegue viver a vida de fé. E assim começamos a questionar, será que recebeu a salvação ou não? No fim nós saberemos. Então, porque dizem que nós iremos saber através das obras, através dos frutos, mas olhando para as obras não dá para saber, será que recebeu a salvação ou não? Claro que tem pessoas que receberam a salvação, têm obras ruins, então pode ser que isso seja temporário. Mas nós que recebemos a salvação, agora precisamos estar no Senhor. Então o Senhor, ele disse para nós estarmos no Senhor. Então o Senhor, ele permanece em mim, ele opera em mim. Eu preciso entregar a minha posição para o Senhor. Senhor, a minha vida eu entrego ao Senhor.
Então é Senhor, é Senhor. Em Lucas capítulo 6, realmente me chamam Senhor, Senhor. Então pelas palavras dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem. Isso é falsidade. Então, por exemplo, o servo ele diz, oh, meu Senhor. Quando é ordenado, você simplesmente precisa obedecer. Então, o Senhor Deus é o Rei dos Reis. Governa sobre todas as coisas, mas dentro do meu coração eu tenho outro Senhor. Então, tudo que eu digo pela minha boca, Senhor, Senhor, é falsidade. Então, agora, realmente pensem bem, pela minha carne eu vou vivendo, mas pela boca eu digo o Senhor. Que falsidade é esta, não é? Então eu preciso amar ao Senhor. Eu preciso permanecer no Senhor, permanecer na palavra, permanecer na graça, permanecer no Espírito Santo, na vida do Senhor. Então permanecer no Senhor significa que eu permaneço agora no amor do Senhor. Então, assim como o meu Pai tem me amado. Então, realmente assim eu vos tenho amado. Então o Senhor ele disse, se guardares meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Então continuamente ele disse para nós, permanecemos no seu amor. Eu não posso entrar no amor do Senhor e sair do amor do Senhor. Então tem os mandamentos que o Senhor ele nos permitiu, no versículo 10. Então, João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, permanecer no amor significa que eu guardo os mandamentos do Pai. Agora eu permaneço no amor do Senhor. Então, guardar os seus mandamentos e permanecer no seu amor é o mesmo significado. Agora eu guardo os mandamentos de meu Pai, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quando eu guardo os mandamentos do Senhor. Então, eu preciso guardar os mandamentos do Senhor. Então, versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Qual é a alegria do cristão? Então, as pessoas no mundo seguem buscando o desejo da carne, o prazer carnal. Pensam que quando tem muito dinheiro estão alegres. Eles pensam que quando algo dá certo neste mundo estão felizes. Vivem todos por esta causa. Mas qual é a alegria do cristão? É diferente. Então, assim como na palavra de Abacuque, então não temos ovelhas, não temos bois, não tem a videira não tem seus frutos, a figueira não tem os seus cigos, e não temos nada, mas realmente me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu não tenho nada, mas eu me alegro no Senhor. Eu estou agradecido. Então, Paulo e Silas, se nós olharmos em Atos, eles estavam pregando a palavra para os filipenses, mas foram capturados, torturados, aprisionados nas masmorras, usando realmente esses grilhões. E todo o corpo estava doído, machucado, mas eles choraram? Não. Eles oraram e louvaram. Se nós olharmos em Tiago, capítulo 5, então ele disse, tem alguém que se alegre? Então nós devemos louvar com ele. Então, o que cantar louvores? E se alguém está contente, cante louvores. Na alegria. Então Paulo e Silas foram perseguidos, não é? Da mesma maneira, Paulo também ele havia perseguido Estevão, não é? Ele foi aquele que fez com que todos pudessem fazer a votação para apedrejá-lo. Ele se chamou o principal dos pecadores. Ele se considerou o apóstolo dos gentios. Ele escreveu metade dos livros, mais da metade dos livros do Novo Testamento.
14 livros do Novo Testamento. Então, podemos dizer que no Antigo Testamento o maior servo do Senhor Deus, o profeta, é Moisés. E no Novo Testamento podemos dizer que é Paulo, que antes era chamado Saulo. O Senhor não simplesmente salvou um pecador como ele, mas, se nós pensarmos na graça que o Senhor permitiu para que ele pudesse pregar o Evangelho, ele foi para a prisão, foi torturado, mas ele ficou agradecido, feliz. Ele passou por muitas dificuldades pregando o Evangelho. Muitas das vezes foi aprisionado, muitas das vezes foi torturado, recebeu 40 menos uma chicotadas, 3 vezes, então 117 vezes. Também foi realmente torturado com paus, bateram nele, e a pessoa se tomar uma paulada errada pode morrer. Ele foi apedrejado, quase morto, foi abandonado, mas voltou para pregar o Evangelho. Passou fome, esteve em nudez, frio, sem dormir. Ou existe alguém que sofreu desse jeito? E por fim, quando diziam que todos os caminhos dão em Roma, levam a Roma, ele foi até Roma para pregar o Evangelho. Esse era o desejo dele, para pregar durante 2 anos, depois foi decapitado e morto. Mesmo morto, ele se alegra. Então, o Senhor estar em mim, como isso é algo surpreendente? Então, o Senhor estando comigo me considerou como seu amigo. Então, nós todos com essa alegria do Senhor, não existe ninguém que saiba. Quem é que pode saber de uma coisa dessas? Então é por isso que nós todos realmente sabemos que a alegria do Senhor está em nós. Então nós precisamos estar cheios da alegria do Senhor. Então em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: minha paz eu dou a vós. Eu vos dou. Quer dizer que o Senhor, ele nos dá essa paz. Eu preciso receber e estar cheio dessa alegria da paz do Senhor. E também em João capítulo 15, versículo 12, disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, assim como o Senhor guardou os mandamentos do Senhor, ele se sujeitou completamente ao mandamento do Senhor. Então, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o mandamento que o Senhor nos deu, que os cristãos que receberam a salvação possam se amar. Assim como o Senhor Deus amou o Senhor Jesus, ele nos ama. Nós amamos esse Senhor Jesus, nós amamos o Pai. Através deste amor, nós amamos os irmãos e irmãs. Como é que vocês pensam sobre isso? Este é o mandamento do Senhor. Isto é a maneira de permanecer no Senhor. Então agora precisamos guardar os seus mandamentos. Nós precisamos permanecer no seu amor. Então, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, a vida de fé não é brincadeira. Não é uma vida religiosa. Não é simplesmente uma cerimônia. O Filho unigênito de Deus morreu por nós. E Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: uma tão grande salvação. A salvação que nós recebemos, quão grandiosa ela é. Em Mateus capítulo 16, versículo 26. Então, mesmo que eu ganhe todas as coisas do mundo, mas eu perco a vida da minha alma, do que adianta? O que o homem pode trocar pela sua alma? A sua carne de 60, 70, 80 anos?
Por que é que nós pagamos o Senhor pagou tão grande valor, preço por nós, para nos salvar? Nós somos mais preciosos do que todas as coisas deste mundo. E é por isso que através da palavra do poder do Senhor Deus, se o Espírito Santo, se o Filho de Deus não morrer por nós, não temos como receber a salvação. Vocês não sabem quão grande é a salvação, uma tão grande salvação. Se nós negligenciarmos, se nós dermos as costas, ai de nós, se não recebemos uma tão grande salvação. Das coisas vãs deste mundo, das coisas que vão desaparecer deste mundo, você coloca a sua vida nestas. Mas quando nós dizemos, creia, ele diz, tá bom, eu vou crer de pouquinho em pouquinho. De pouquinho e quando? Uma pessoa assim não tem a dignidade, não é merecedor da salvação. As pessoas não sabem quão precioso é a salvação, é por isso que pensam em outras coisas primeiro. Vêm para a igreja, dizem que é para receber a graça de Deus, louvar, orar, vai para o mundo e vive igual as pessoas do mundo, adora buscar os prazeres do mundo, busca o seu conforto, a forma que deseja viver. Isto é vida de fé? Será que isto é vida de fé? Pensem bem. Você está brincando com Deus? Será que Deus é uma idolatria onde você vem, faz todo o seu louvor, depois sai para fora e vive do jeito que quer? O culto, as pessoas elas confundem isto. Dizem que, vou para a igreja no domingo, louvo, estou em oração, ouço a pregação, não é? Assisto ao culto, né? E eles dizem que isto é culto. Me diga o que é o culto. Olhe o que a Bíblia diz sobre o culto. Em João capítulo 4, o Senhor ele disse, Deus é espírito. Deus não é carne, Deus é espírito. E importa o que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. O Senhor é espírito. Ele não é carne. Então, eu fechar os olhos para orar, eu estar de olhos abertos para orar. Então, se eu estou cantando conforme o louvor, conforme a letra ou não, o Senhor não tem tanto interesse nestas coisas. O problema é o coração. O Senhor não é carne, o Senhor não é homem. Deus é espírito. Que os adorem o adorem em espírito e em verdade. Isso é Espírito Santo e na verdade. Quer dizer que o cristão que pode dar o culto ao Senhor, quem não recebeu a salvação, não tem como fazer o culto ao Senhor porque é inimigo de Deus. Tá agora, junto do Espírito Santo. Agora, nós que recebemos a salvação é dentro do Espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz para toda a verdade. Quer dizer que toda a vivência que eu, após receber a salvação, sou conduzido pelo Espírito Santo, esta é o culto racional. Esse é o culto verdadeiro que eu faço em espírito e em verdade. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz para darmos o nosso, sacrificarmos e apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Sagrado e aceitável diante de Deus. Hoje em dia, já nós não pegamos os animais para ofertarmos diante do Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor Deus. Porque nós que recebemos a salvação, o Senhor ele morreu por nós, e agora nós realizamos o culto diante do Senhor Deus. Quer dizer que este corpo, agora é o corpo que eu recebi a salvação. Como em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, ele já disse, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o templo de Deus, porque o Espírito Santo habita aqui dentro. Nós somos o templo do Senhor. As pessoas pensam que esse prédio é a igreja. E aí por fora você vive do jeito que você quer, faz a sua bagunça, mas chega aqui na igreja e fala, oh, Senhor Deus, como você esteve? Você está o quê? Dando cumprimentos a Deus?
Durante a semana inteira você vive do jeito que quer, chega na quarta, no domingo e fala: ai, Senhor, receba o meu culto. Isso é o quê? Uma idolatria? Então, que coisas vãs, loucura que se dizem. Então, eu ia para a igreja, realmente desde criança. Então, né, eu ia para a igreja nos fins de semana e tinha um pastor idoso que vinha vestido de um manto e ele dizia: vamos todos começar o culto. Aqueles que o adoram o Espírito em verdade. Aí vai brecha na sua voz. Antes eu pensava que isso era normal, mas depois que eu vi, não é. Uma pessoa que recebeu a salvação com este corpo, como eu devo viver? Isto é culto. O que eu penso, o que eu falo, o que eu faço em minhas ações. Agora não é somente esse cadáver, não é esse corpo, não é essa casca que depende de tudo para viver conforme. Mas agora eu entrego este corpo ao Senhor. Eu agora preciso entregar como oferta, como sacrifício. Isso é culto diante do Senhor Deus. Um sacrifício vivo ou culto significam a mesma coisa. Agora eu quero me entregar ao Senhor para obedecer diante do Senhor Deus. Esta vivência por completo é o culto, é o sacrifício vivo diante de Deus. Vocês estão fazendo assim? Como é que vocês vão fazer? Vão viver como os outros religiosos? Receber a salvação, recebeu, mas vai viver como religioso? Isso você é um religioso cristão, você não é cristão propriamente dito. E é por isso nós precisamos guardar os seus mandamentos. Então, assim como o Senhor, ele guardou os seus mandamentos, ele permaneceu no amor do Senhor, nós precisamos guardar os seus mandamentos e permanecer no seu amor. Então, assim como o Senhor nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Este é o mandamento do Senhor. Vocês sabem o que é amor? O amor que aqui fala não é o amor carnal. O amor de Deus é diferente do amor da carne. Naturalmente diferente, porque é o amor ágape. Então, em grego, nós temos diversas formas de expressar o amor. É o amor dos pais para com os filhos, amor entre irmãos, amor entre amigos, amor entre sexos opostos. Tem vários tipos de amores. Mas o amor de Deus é o amor ágape. É o amor completo. É o amor perfeito, incondicional. O amor de Deus é diferente dos homens. Com este amor, ele nos salvou. Com este amor, nós amamos a Deus. Com este amor de Deus, nós amamos a Deus. E nós amamos aos irmãos. O amor ágape é um amor santo, sagrado, perfeito. Agora, se nós queremos viver a nossa vida de fé, um a um nós precisamos checar, verificar. Não posso passar assim de largo. Então, o Senhor ele nos deu um mandamento para nós amarmos uns aos outros. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então não existe maior amizade do que dar a vida pelo seu amigo. Se você dá a sua vida pelo seu amigo, não tem como ser um amor falso. Então pense bem, se eu estou vendo um amigo sendo afogado e eu vou lá e salvo esse amigo, é um amor incrível. Então é o amor que deste mundo é incrível. Em 1964, então no Vietnã, vocês sabem, haviam as tropas chamado Batalhão Cheongnyeong, coreano. Eles foram para a guerra. Enquanto estavam batalhando,
Os inimigos, os vietnamitas, Vietcongs, eles jogaram uma granada e haviam muitos aliados ali do lado, caíram ali no meio de toda a tropa. E o nome era In Ho. Ele era o tenente-coronel. Ele vendo isto, ele viu todos ele estava ali junto com os oficiais. E esse tenente vendo que essa granada caiu ali no meio, ele se jogou em cima da granada. E o corpo dele foi totalmente rasgado. Estourou ali. E assim ele salvou os seus soldados. Então, quando eu fui para o centro de treinamento de Daejeon, aparecem muitas criaram até a estátua de In-ho, desse tenente, e colocaram várias apresentações, como museu, muitas explicações sobre a guerra e como ele fez também. E também antes, na Coreia, aqui também, havia um treinamento, no centro de treinamento, e um dos soldados, ele jogou a granada, mas ele jogou errado, caiu na frente dele. Em vez de jogar lá pra frente, ele sem querer deslizou da mão. E ali também, um outro tenente também, que viu isso, viu todos os seus soldados, ele se jogou em cima da granada. E todo o corpo dele se rasgou ali. E morreu. Mas os soldados viveram. Houveram 2 acontecimentos assim. O Senhor Jesus, ele morreu pelos pecados que nos levavam para o inferno. Por quê? Para salvar um pecador como nós, para nos considerar como seus amigos. Então não existe nenhum amor maior do que este, que um amigo dar a sua vida pelos outros. Então se vocês se fizerdes o que eu vos mando, sereis os meus amigos. Para nós sermos amigos do Senhor, o Senhor para nos salvar, pecadores, para nos fazer seus amigos. Ele deu a sua vida. Então, este Senhor é o mesmo que Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele veio como forma de homem para morrer por nós. Para morrer por nós. Não existe ninguém para tomar a vida, mas eu entreguei a minha vida. Então, o Senhor, para nos salvar, ele morreu por nós. Então, assim, nós nos tornamos amigos do Senhor. Qual é a evidência de que nós nos tornamos amigos do Senhor? Quando nós fazemos o que vos é mandado, o que nos é mandado, obedecemos, nós somos amigos do Senhor. Então, se eu creio no Senhor, que o Senhor morreu por mim, e eu me tornei no seu amigo, agora eu preciso fazer conforme a sua ordem. E isso é a evidência de que eu sou filho do Senhor Deus. Então, esta não é assim, eu faço assim para me tornar amigo do Senhor Deus, mas esta é a evidência de que eu sou amigo do Senhor. O que o Senhor ordenou para mim. Então, amei-vos uns aos outros assim como eu vos amei a vós outros. Então, em 1 João, capítulo 4, versículo 16 também, Deus é amor. God is love, não é? Então, o Senhor não quer dizer que ele tem muito amor. Deus é a própria origem do amor. Deus é amor. Deus é amor. Jesus Cristo é a própria manifestação do amor. Ele verdadeiramente manifestou diante do Senhor Deus o amor aos homens. Então quer dizer que Cristo ele morreu por nós. E assim ele cumpriu o seu amor para conosco. Se nós olharmos no próximo versículo, nós éramos inimigos do Senhor Deus. Mas Cristo morreu por nós. Então, e através de Cristo, ele manifestou o seu amor para conosco.
Onde já se viu amor maior do que este? O Filho unigênito de Deus. O Senhor Deus entregou o seu Filho para a morte da cruz. E assim ele manifestou o seu amor. Uma tão grande salvação, tão grande amor. Então agora esse grande amor dentro do meu coração, com paz e alegria, tão grande amor. Então, existe um cantor assim. Então agora nós podemos dizer que o Senhor Deus ele realizou, revelou o seu amor para conosco. E agora nós precisamos permanecer nesse amor do Senhor Deus. E agora, dentro desse amor do Senhor, eu preciso depender desse amor do Senhor. Então vamos procurar João capítulo 13. João capítulo 13. João capítulo 13. Versículo 34. 34 a 35. Vamos ler todos juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então agora nós podemos ver que a palavra do Senhor, realmente de forma bem concreta aqui, este amor. Então onde existe vida, existe amor. Quando a mãe dá a luz ao seu filho, quanto ela ama o seu filho. Os animais também, tem animais que amam tanto que até morrem pelos seus filhotes. Onde existe vida, existe amor. Onde existe amor, existe vida. Então, onde não existe amor, só existe morte. Então, o amor HP, o amor completo, o amor perfeito, é o amor que é santo, incondicional. Ele já disse que um novo mandamento vos dou, amei-vos uns aos outros. Então, por que ele disse isso, um novo mandamento? Então, nós podemos ver, no Antigo Testamento também aparece muito sobre o amor. Na palavra de Levítico também já disse para nós amarmos o nosso vizinho como a si mesmo. Esse é o Antigo Testamento, o Antigo Mandamento. Levítico capítulo 19, versículo 18. Amar o seu vizinho como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Mas qual é o novo mandamento aqui? O novo mandamento é diferente disso. É para amar uns aos outros. Quanto? Como eu vos amei. Este é o novo mandamento. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Como eu morri por ti. Assim nós podemos ver em João capítulo 3, versículo 16. Então realmente, pelo seu amor, ele nos amou. 1 João capítulo 4, versículo 19. Ele diz realmente que, porque ele nos amou primeiro. Ele morreu por nós porque ele nos amou primeiro. Então, agora, como eu morri por vós, da mesma maneira, amei-vos uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Se o Senhor não tivesse morrido por nós, esse novo mandamento não existiria. Nós iríamos viver com a nossa própria força, então ajudando uns aos outros. E não é somente nesse instante, neste momento, nessa situação, mas é como o Senhor, Ele amou a mim mesmo, morreu por mim. Como em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Vocês conhecem muito bem, não é? João, capítulo 3, versículo 16, vocês conhecem muito bem. Mas e 1 João, capítulo 3, versículo 16, vocês conhecem bem? Vamos procurar essa palavra.
1 João capítulo 3, versículo 16. Vamos ler todos juntos. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o Senhor deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós, nos salvou. Então, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Então, conhecemos o amor do Senhor, recebemos o amor do Senhor. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora, os irmãos realmente dão a vida por nós. Como o Senhor deu a vida por mim, como é que eu posso dar a vida aos irmãos? Então, isso é algo lógico. Nós devemos, é o nosso dever. Então, assim como o galo sempre canta cocoricó, cocoricó, não é? Da mesma maneira, é algo lógico. Pensa bem, se o galo diz au, au, é estranho, é muito estranho. Então, aqueles que compreenderam este amor, não conseguirem amar os irmãos, não conseguirem manifestar esse amor, isso é estranho. Eles ficam pensando, o que está errado, o que está errado? Então, nós demos a vida diante do Senhor Deus. Nós vivemos recebendo esse amor do Senhor Deus. Então, agora nós demos a vida diante do Senhor Deus. Nós entregamos a vida para os irmãos. Isto é o que nós devemos fazer. É algo lógico a ser feito. Não é algo especial. Isso é algo lógico. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Se não conseguem entender uma coisa dessas, leia a Bíblia, orem até compreender. A primeira epístola de João foi escrita pelo apóstolo João. Dentre os 12 discípulos do Senhor, ele era o mais jovem. E ele sempre estava com o Senhor Jesus. E os judeus, quando eles comem, eles têm uma tradição de ficarem mais ou menos meio deitados e comem assim, meio deitados, inclinando o corpo. Mas o João, apóstolo João, ele inclinava e se encostava no Senhor Jesus e comia de perto. É por isso que o apóstolo João, ele disse, eu sou o discípulo amado por Jesus. Ele escreveu dessa maneira. Então, se nós olharmos em João, aparece o amor. O objetivo de ter escrito o Evangelho de João é que Jesus é Cristo, cremos nisso para recebermos a salvação. E o objetivo de ter escrito a Epístola de João é para que aqueles que receberam a salvação, que tenham a comunhão do santo, do salvo com Deus e os irmãos entre irmãos. É por isso que se nós olharmos nos livros de João, aparece tantas vezes sobre o amor. Então, antes de dormirem hoje, leiam primeira epístola de João até capítulo 1 até o capítulo 5. Então, vão lendo e sublinhando. Verificando, será que esse amor do Senhor Deus está em mim? E é por isso então, assim como eu vos amei, amei uns aos outros. Então, nós precisamos amar, que este é o mandamento que nos deu. É um mandamento que o Senhor Deus ele deu para nós que somos salvos. Então, dessa mesma maneira, nós devemos amar os irmãos. Então, não é simplesmente ajudar um pouco e isso e ajudar ali. Não, é dar a minha vida pelo irmão. Então, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quando nós nos amamos uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Então, quando nós amamos uns aos outros, as pessoas elas olham para nós e dizem, nossa, onde já se viu uma pessoa dessa? Como que eles podem se amar daquele jeito?
Então, um amor que é impossível de se encontrar no mundo. Nossa, eles realmente são os discípulos do Senhor. Então, realmente, assim sabereis que vós sois meus discípulos. Como em João capítulo 9, versículo 8, já disse realmente, se nós tivermos as suas palavras, nós somos seus verdadeiros discípulos. O discípulo verdadeiro é aquele que permanece no Senhor. Então, aquele que recebeu o amor do Senhor, junto dos irmãos e irmãs, no meio deste amor, as pessoas, elas veem este amor, e sabereis que sois meus discípulos. Então, esta é a evidência de que nós somos discípulos do Senhor. Esse amor de Deus, ele vai sendo formado em nós, precisa ser concluído em nós. Então, a palavra cristão não devemos utilizar de qualquer forma, não é? Então eles dizem no trabalho, o fulano de tal é cristão. O cicrano é um cristão verdadeiro. Por quê? Porque frequenta uma igreja? Frequentar a igreja é cristão? Cristão significa que é de Cristo. Como em Romanos capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Quem é cristão? É aquele que Cristo está vivo dentro dele. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tudo é a mesma coisa, que habita em nós. Está dentro de mim, Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim. Esta pessoa é cristã. Quem não recebeu a salvação, quem não nasceu de novo, não tem como ser cristão. É simplesmente um religioso. E é por isso. Então, assim como aqueles que têm o Espírito do Senhor, que nós temos os discípulos de Cristo. Então, quem recebeu a salvação é discípulo de Cristo. Em Mateus capítulo 28, se nós olharmos o versículo 19, antes do Senhor Jesus ele se ascender aos céus, ele disse, portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações. Então, se receber a salvação, são discípulos. Atos capítulo 2, versículo 41, ele disse que era mais de 3.000 aqueles que eram discípulos. Quase 3.000 almas, chamou-os de discípulos. Ele disse para ir para todas as nações para fazerem discípulos. Se você recebe a salvação, você é discípulo do Senhor. Aquele que recebeu a salvação é discípulo de Cristo. Não é somente os 12 discípulos que são os ditos discípulos. Então, realmente sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aqueles que aprendem através do professor. Eles seguem o seu mestre, o seu professor, não é? Isso é ser discípulo. Então, o batismo. Então, quem não recebeu o batismo após ter recebido a salvação, depois, quando nós tivermos o nosso retiro, receba o batismo. O batismo não é simplesmente uma cerimônia. É um testemunho de que eu morri e ressuscitei com Cristo. Agora eu morri, agora eu vivo com Cristo. E isso é para realmente demonstrar como um testemunho diante dos irmãos. Então não é que eu recebi o batismo e eu sou salvo, mas aquele que é salvo na frente de todas as pessoas, ele está fazendo a sua confissão. Então agora nós todos guardamos essa palavra que o Senhor tem nos ensinado. Então o Senhor já disse que estará conosco até os confins da terra. Então o Senhor ele está conosco até o fim. Aqueles que receberam a salvação são discípulos do Senhor. Nós morremos com o Senhor e agora eu fui sepultado com o Senhor. Eu morri. Mas agora através do batismo,
realmente eu manifesto. Claro que realmente eu não tenho recebido o batismo, eu tenho este coração, eu recebi a salvação. Então agora nós precisamos ensinar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, para guardá-las. E isso é ser discípulo do Senhor. Você nem guarda os mandamentos do Senhor, como é que você pode se chamar discípulo do Senhor? Então, se vós amardes uns aos outros, todos saberão que vós sois meus discípulos. Então, a evidência de que nós somos os discípulos do Senhor é que nós guardamos o seu mandamento. Então, precisamos permanecer no amor. Permanecer no amor diante do Senhor Deus. Então, esta é a evidência de que nós recebemos a salvação. E isso significa que nós não somos do mundo. Essa é a evidência de que nós somos os discípulos do Senhor. Não podemos nos tornar em cristãos somente só de casca, só de aparências, mas um verdadeiro cristão. Um cristão que é reconhecido pelo Senhor. Nós precisamos acordar agora. Entenderam? Então precisamos acordar, porque o dia está próximo, devemos amar uns aos outros. Então deste amor, o amor deste mundo realmente está totalmente frio. As pessoas vivem completamente de forma individualista. Então eles vivem vendendo a sua vida, vendem a sua própria consciência, seguindo o diabo. Mas nós somos pessoas que fomos discernidos deste mundo, não é mesmo? Então nós não somos aqueles que nos reunimos no domingo para ver se o pastor está fazendo bem ou não, cumprimentar os irmãos e digo, tá bom, até a próxima, e vou embora. Não, eu fico com medo que nós nos tornemos religiosos assim. Então, um verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo do Senhor. Então, hoje eu irei pregar até aqui. Então, nós precisamos aprender sobre o amor do Senhor mais ainda. Então, em casa, realmente, eu peço para que vocês vão para casa para ler e meditar novamente, mais ainda. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado, nós éramos inimigos do Senhor Deus. Enquanto nós desconhecíamos ao Senhor, o Senhor, Ele morreu por nós, deu a sua vida por nós e nos salvou. Senhor, nós agradecemos por essa imensa graça do Senhor. Por essa graça, o Senhor permitiu para que nós pudéssemos ser salvos. Senhor, nos tornamos em seus filhos. Agora recebemos a vida eterna diante do Senhor Deus. Senhor, que o restante das nossas vidas nós possamos viver dentro da palavra do Senhor Deus, obedecendo a sua palavra. Que o Senhor governe sobre nós, sobre toda a nossa vida, que nós possamos viver dependendo e glorificando a Deus. Todas as coisas nós dependemos da mão de misericórdia de Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.